Os bandeirantes foram homens e mulheres que, durante o Brasil Colônia, partiram da região da atual Grande São Paulo para explorar o interior do Brasil. Surgiram em um contexto histórico, quando a região de São Paulo, distante do litoral, enfrentava dificuldades econômicas e também no comércio. Bandeira era o nome pelo qual as expedições que partiram de São Paulo foram chamadas. Existiam bandeiras com poucas dezenas de membros e outras com milhares. Geralmente era financiada pelos próprios integrantes ou só pelo líder, mas algumas vezes foram financiadas também pela própria coroa portuguesa e tiveram um impacto profundo na expansão territorial e econômica do Brasil Colônia. O bandeirante era todo aquele que participava da expedição, como remadores, cozinheiros, padres, carregadores, caçadores, entre diversas outras pessoas que exerciam as mais diferentes atividades na expedição. A maior parte dos bandeirantes não é como muitas pessoas pensavam, homens ricos, de pós, brancos, mas sim a maior parte dos bandeirantes era indígena ou descendente de indígena. Também faziam parte das expedições portuguesas pobres, que viam na bandeira uma forma de ascensão social. E alguns bandeirantes, ao longo dessas expedições, se fixaram na terra, passando a viver em pequenos sítios, onde praticavam agricultura e pecuária de subsistência. Os bandeirantes adotaram diversos hábitos indígenas, como andar descalço nas trilhas, dormir em redes, comer com as mãos, entre diversos outros costumes. Um fator geográfico que favoreceu o bandeiratismo em São Paulo foi o rio Tietê. Ele possui um percurso contrário ao da maioria dos rios do Brasil, pois nasce na Serra do Mar e não corre para o litoral, mas faz justamente o contrário. Suas águas vão para o interior do estado, onde desaguam no rio Paraná. Esse fator possibilitou que os bandeirantes o utilizassem como via para conquistar o interior do país. Durante a União Ibérica, as fronteiras do Tratado de Tordesilhas, feita em 1494, deixaram de existir e os bandeirantes passaram a explorar e povoar regiões que antes eram dos castelhanos. Com o Tratado de Madrid, de 1750, toda essa região passou a fazer parte de Portugal e depois do Brasil. Dessa forma, os bandeirantes contribuíram diretamente com a ampliação do território brasileiro. Os primeiros bandeirantes partiram de São Paulo em busca de metais e minerais preciosos, principalmente de ouro, prata, diamantes e esmeraldas, que eram os mais valorizados. Eles demoraram quase 2 séculos para conseguir encontrar ouro em grande quantidade no país. E assim, nesse meio tempo, sem os metais, os bandeirantes passaram a lucrar com a captura de indígenas. Estes eram vendidos no litoral como escravos ou eram utilizados como mão de obra nas fazendas dos paulistas. Mesmo após a proibição da escravidão indígena pela coroa, eles continuaram a ser capturados e comercializados pelos bandeirantes, o que causou uma grande baixa na população indígena e também combateu as missões jesuítas na colônia. Na metade do século XVII, os escravos indígenas passaram a valer pouco, sobretudo pela intensificação da escravidão africana no país e pela legislação portuguesa que dificultava a escravidão dos indígenas. Assim, os bandeirantes passaram a ser contratados por fazendeiros ou pelo governo para diversas atividades, como explorar territórios e combater indígenas e quilombos rebelados. Oi, pessoal! Começamos o canal agora. Precisamos do apoio de vocês. Por favor, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e continuem nos assistindo. Os bandeirantes participavam de bandeiras que tinham diferentes objetivos. Bandeiras de prospecção, que buscavam explorar novos territórios com o objetivo de encontrar minerais preciosos. Os bandeirantes demoraram para encontrar ouro, mas enfim encontraram grandes veios de ouro na região de Minas Gerais. No entanto, a exploração de ouro pelos bandeirantes na região durou pouco pelos conflitos que ocorreram e após a Guerra dos Emboabas, eles foram expulsos de Minas Gerais. Mas os bandeirantes continuaram sua busca por ouro
e encontraram em Goiás e no Mato Grosso, passando a explorar essas regiões. Bandeiras de aprisionamento. Os bandeirantes atacavam aldeias e agiam com extrema violência contra os indígenas, capturando os sobreviventes do combate e levando-os até São Paulo, onde eram comercializados como escravos. Bandeiras de contrato eram contratadas por membros de elite e pela coroa como um exército mercenário. Geralmente, os bandeirantes eram utilizados como tropas que combatiam povos indígenas ou quilombolas. Um exemplo é Domingos Jorge Velho, que foi contratado pelo governador de Pernambuco e pelos senhores de engenho da região para combater o quilombo dos Palmares, no final do século XVII. E teve o comércio de Monções, que não foi uma bandeira em termos técnicos, mas foi fundamental para dar suporte às novas regiões colonizadas. Consistia em expedições comerciais fluviais entre São Paulo e Mato Grosso, abastecendo sobretudo a região mineradora. As atividades dos bandeirantes tiveram diversas consequências para o Brasil colonial. Por um lado, contribuíram significativamente para a expansão territorial, principalmente no centro-oeste brasileiro. Deram origem às primeiras cidades do interior do Brasil. Teve também a descoberta dos recursos naturais valiosos, como ouro e pedras preciosas, e o estabelecimento de rotas comerciais no interior do país. Isso teve um impacto econômico positivo, atraindo colonos e povoando áreas antes inexploradas. Mas, por outro lado, as atividades dos bandeirantes resultaram em efeitos negativos sociais profundos. A captura e escravização de indígenas, muitas vezes por meio de artifícios que provocavam conflitos, causaram a redução de diversas tribos. Além disso, a destruição de quilombos e a perseguição a negros fugitivos perpetuaram o sistema escravagista no país. Mas como a sociedade colonial brasileira se organizou nesse período? É o que vamos falar e responder no nosso próximo vídeo.